pela fé. Nós vivemos pela fé. Todos nós que conhecemos as Sagradas Escrituras sabemos que a vida de cada um de nós depende da presença de Deus ao nosso lado. E não haverá nenhum tipo de êxito espiritual se não houver a ação do Espírito Santo na nossa vida. A nossa vida pela fé não é uma vida de fé dominical, onde nós exercitamos a nossa fé num momento de culto, ou num culto de quinta-feira, como nós estamos hoje, ou numa conferência, numa reunião específica. A fé é algo para nós vivermos diariamente, colocar em prática, vivenciar na nossa existência o tempo inteiro. O capítulo 11 do livro de Hebreus, ele traz alguns exemplos de fé. Nós começamos hoje com um exemplo de fé, apenas um versículo do capítulo 11, o versículo de número 7, lendo um pouquinho desse resumo, dessa síntese extraordinária que o escritor de Hebreus fez a respeito de Noé. Leia comigo o que diz a palavra, Hebreus 11, versículo 7, palavra de Deus para o coração de todos nós nessa noite. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que, preste atenção nisso, que ainda não se viam. Continua a leitura do texto. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A leitura da palavra nos mostra algumas questões importantes. Eu queria começar destacando uma pequena interferência nesse texto que nos ajuda a compreendê-lo. Noé foi divinamente, é o que diz a Bíblia, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Dentro desse aspecto, eu queria destacar ainda não se viam. Coisas que ainda não podiam ser vistas, coisas que não estavam diante dos olhos das pessoas, mas que pela fé Deus deu a ele a possibilidade de ver. Deus deu a ele a possibilidade de enxergar. Os olhos espirituais de Noé ganharam uma visibilidade, uma perspectiva de enxergar coisas que estavam distantes dos olhos de todos os outros que lá estavam. A maneira como Deus se revelou a ele é uma maneira que nós não conhecemos qual foi. Nós não sabemos como é que foi esta ação de revelação divina sobre a vida dele. O fato que nós podemos afirmar, porque é o que a Bíblia nos diz, é que ele foi divinamente instruído e que por ser divinamente instruído, os seus olhos espirituais foram abertos e ele passou a enxergar aquilo que não podia ser visto anteriormente. Esse momento entre o momento em que ele não enxerga e o momento que ele enxerga é marcado pela presença de Deus. O que nos faz ver, o que não pode ser visto, o que nos faz enxergar, o que nós não conseguimos ainda é a ação do Senhor na nossa vida. É por isso que nós afirmamos que nós vivemos pela fé, nós caminhamos pela fé, nós construímos a nossa vida pela fé, nós vamos viver a realidade da nossa existência pela fé, desde o momento em que nós somos divinamente instruídos pelo Senhor. Olhos espirituais abertos, coração aberto, passamos a enxergar. Noé, até o momento em que Deus abriu os olhos dele, ele era aparentemente normal, aparentemente igual aos demais que lá estavam. O que fez a diferença na vida de Noé não era aquilo que Noé tinha, embora a Bíblia diga em Gênesis que ele era um homem diferenciado, a sua postura era diferenciada, o seu comportamento era um homem que acreditava em Deus. Mas a grande diferença não está naquilo que havia em Noé, mas naquilo que Deus produziu na vida dele. E aqui, irmãos, é preciso que a gente tenha esse entendimento que é importante para a nossa reflexão. Nada que nós temos nos permitirá saber mais de Deus do que Deus queira se revelar a nós. Toda e qualquer revelação divina parte de Deus e não do homem. É por isso que a teologia nos ensina que nós não temos condições de conhecer a Deus exaustivamente. Nós precisamos e dependemos de uma revelação divina. E todo o nosso conhecimento de Deus será a partir dessa revelação. E eu pergunto a você, como Deus se revela a nós hoje? Através de que meio?
De que forma? Conta para mim, responda para mim. Das Sagradas Escrituras. Olha comigo, marca aí o capítulo 11, veja o capítulo 1 do livro de Hebreus. Volta aí, um instantinho só. Capítulo 1, versículos 1 e 2, só para o nosso entendimento aqui. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, versículo 2 o que diz? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pela qual Deus fez o universo. Essa revelação divina, ela abre os nossos olhos espirituais e nos permite enxergar aquilo que nós não víamos antes. Então, o que eu posso resumir aqui? Que Deus tem questões para a nossa vida que nós não conseguimos enxergar porque não recebemos de Deus a instrução ou recebemos a instrução de Deus e não demos ouvidos a ela. Vou dar um exemplo de algo que Deus fez e que a pessoa que recebeu essa ação divina não tinha noção de que aquilo iria acontecer. Você deve se lembrar de um episódio bíblico onde mostra a chegada de Jesus a uma cidade chamada Naim. Na saída de lá havia uma mulher viúva que estava indo sepultar o seu único filho. Lembra disso? Ela estava chorosa, a cidade estava junto com ela, as pessoas a acompanhavam, havia um choro generalizado porque a comunidade percebia a sua angústia, a sua dor e o seu luto. Quando Jesus se aproxima daquele grupo que ela estava, Jesus traz para aquela mulher uma palavra, uma frase: não chores. Não chores. Qualquer um de nós sabe que o choro é algo libertador, que o choro faz bem. Jesus mesmo disse que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós temos essa realidade bíblica, já entendemos que o choro é importante. Se você já viveu uma dificuldade e chorou, você extravasou, você relaxou, você conseguiu enxergar depois do choro o que estava acontecendo ali. O que Jesus fala não é para que ela não tenha um choro da dor. Jesus estava dizendo não chores, porque ele sabia o que iria acontecer. Espiritualmente ele já sabia que aquela mulher receberia uma bênção extraordinária, que era o seu filho voltar à vida. Então qual é o grande ponto aqui? Quando Jesus disse não chores, ela não sabia ainda o que Jesus faria. O que nos traz hoje a viver pela fé? Nós sabemos que ainda que nós estejamos vivendo alguma coisa, ainda que estejamos passando por uma dificuldade, ainda que as tribulações estejam presentes na nossa vida, nós podemos caminhar com ainda. Enquanto os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar saída, alternativa, uma porta, enquanto nós não conseguimos enxergar uma cura, nós continuamos a crer e a viver pela fé. Exatamente por conta desse ainda. Continuação do texto nos traz aqui essa informação importante. Noé, divinamente instruído acerca do que ainda não se viam e sendo temente a Deus. Eu gostaria que você pensasse nessa expressão que aqui está, temente a Deus, porque ao ser temente a Deus, ele estava disposto a ouvir o Senhor. Eu poderia trazer aqui algumas palavras relativas a isso. Temente, ele agia com reverência, ele era cauteloso, era uma pessoa que aprendeu a ouvir a voz de Deus e soube discernir de que voz era essa. Na rádio, de vez em quando, as pessoas mandam mensagens para a gente para perguntar o seguinte: como eu sei se o que eu estou ouvindo é de Deus ou não é de Deus? Como eu posso discernir entre a voz de Deus e tantas outras vozes que a gente escuta? Quando nós temos esse cuidado, é importante que você perceba uma coisa que é perigosa. Quando nós começamos a ouvir a nossa voz, ou aquilo que nós chamamos de voz do coração, quando alguém diz siga o seu coração, faça aquilo que você sente vontade de fazer, nós nos deparamos com um problema que é ouvir a nossa voz. Nós somos imperfeitos. A imperfeição marcou a nossa vida. O pecado nos trouxe a imperfeição. O pecado gerou na nossa vida um afastamento de Deus. O pecado trouxe para a gente essa imperfeição, ou seja, qualquer coisa que seja produzida por mim terá a marca da imperfeição.
Se eu ouvir a minha voz, se eu seguir a minha voz, eu poderei trilhar por um caminho de imperfeição. A chance de dar certo diminui. Por quê? Porque eu estou ouvindo a minha voz. Quando eu ouço a minha voz, eu corro esse risco. E é um risco que todos nós passamos por isso. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que a Bíblia nos ensina é que o coração, ele é enganoso, o coração se engana e o coração me engana. Como discernir se é a voz de Deus ou a minha voz? Mas há ainda um outro elemento importante. Quando nós não ouvimos a nossa voz, mas ouvimos a voz do povo. E alguém já disse, a voz do povo é a voz de Deus. E acho que você sabe que essa história nasce lá nas histórias gregas, o deus grego Hermes, onde as pessoas entravam no templo e faziam a ele uma pergunta. E elas saíam com os ouvidos cobertos, e quando chegavam lá fora, no meio do povo, eles abriam, e a primeira resposta que ouviam, a primeira fala de alguém, era a resposta dele. Então diziam, a voz do povo é a voz de um Deus, ou como a voz de Deus. No final ficou essa frase. Todo mundo sabe que viver de acordo com a maioria é correr o risco de estar muito longe do que a Bíblia diz. Quem se lembra do Salmo 1? Quem lembra aí? Salmo 1. Bem-aventurado? Não, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é o homem, feliz é a mulher que não anda segundo, de acordo, a partir do conselho dos ímpios. A voz do povo, a voz da maioria, a voz das pessoas pode estar inserida nesse contexto onde não há o direcionamento de Deus, mas há este tipo de impiedade que decorre da imperfeição, que nasce no pecado, que nos afasta de Deus e nos traz essa marca. Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Eu trabalho com rádio há muitos anos, 36 anos. E desde que eu comecei a trabalhar em rádio, eu comecei a observar que a minha voz era conhecida, percebida pelas pessoas. Em várias ocasiões eu estou conversando com alguém e a pessoa conversa comigo, daqui a pouco ela começa a me olhar de uma outra forma e pergunta se eu sou quem eu sou. Já contei aqui à igreja, numa ocasião que eu estava pregando numa igreja e quando terminou o culto, eu estava lá na porta cumprimentando as pessoas e apareceu uma irmã e disse assim, a sua voz parece com a voz do J.R. Vargas. E eu disse, sou eu mesmo. E ela falou assim, e foi embora. Ela foi embora. Semanas depois, eu estava pregando num outro lugar e lá estava ela. Ela foi lá me pedir perdão, me pediu desculpas porque ela não acreditou que eu era eu. A minha voz é conhecida. A voz de um comunicador de rádio é conhecido. Se ele falta, a pessoa sabe que ele não foi, ainda que não se diga o nome. Se nós somos capazes de reconhecer a voz de um comunicador de rádio, se uma mãe e um pai é capaz de identificar a voz do seu filho ou filha, se um filho ou filha é capaz de reconhecer a voz do seu pai ou da sua mãe, como nós podemos reconhecer a voz de Deus? A intimidade. A intimidade é a única maneira de nós reconhecermos e identificarmos a voz de Deus. E a intimidade é com quem? É com quê? De que forma? A primeira intimidade é com a palavra. Quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu examino as Escrituras, quando eu estudo a palavra do Senhor, ainda que eu ouça muitas vozes, e ainda que eu ouça a minha voz, eu terei um discernimento espiritual para andar pela fé na palavra, e não naquilo que eu quero, ou naquilo que as pessoas dizem que é o certo. Eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva, eu vou caminhar segundo o que Ele me ensina. Por quê? Porque eu tenho intimidade com Ele, porque eu aprendi nas Sagradas Escrituras. Eu aprendo a intimidade com o Senhor a partir das Escrituras numa caminhada. Caminhando com Deus, eu começo a entender como Ele é, o que Ele quer, qual a vontade dEle para a minha vida.
Esse processo de intimidade, de aprendizado, é o que me fará alguém capaz de ouvir a voz de Deus e discerni-la. Jesus trouxe uma frase importante, registrada em João capítulo 10, versículo 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, as ovelhas de Jesus Cristo conhecem a voz de Jesus Cristo. E aqui a ideia de ovelha é importante porque o pastor de ovelhas comandava as ovelhas. Ele as chamava e ele as conhecia e elas conheciam a sua voz. De igual forma, quando nós trazemos essa intimidade com a palavra, quando nós trazemos essa intimidade com o Senhor, nós aprendemos a compartilhar com Ele, a dividir com Ele, a ouvir da parte dEle. Ele fala ao nosso coração e por mais que o nosso coração queira alguma coisa, nós perceberemos que isto não é de Deus, porque contraria a sua palavra. Por quê? Porque não está de acordo com aquilo que Ele me ensina. Por quê? Porque não é este o propósito dEle para a minha vida. Eu vou administrar a minha vida para identificar o que Deus quer para mim. Vou dar para vocês um exemplo pessoal que eu considero importante. Muitas vezes eu ouvi a seguinte pergunta: como um pastor sabe que ele está sendo chamado para ser pastor? Como funciona isso? Essa é uma resposta muito difícil de dar. Não à toa, nós vamos buscar em Calvino, o teólogo, uma resposta que seja plausível para isso. Em geral, nós respondemos assim: eu sinto. Mas se você tiver que investir num candidato, mandá-lo para um seminário, investir no tempo que está lá, o sentir dele é muito pouco. Por quê? Ele pode sentir alguma coisa e depois não sentir mais. Sentir é como vontade, ela pode passar. Como ter esse discernimento? Calvino traz 3 respostas importantes. A primeira delas é: o candidato sente, você sente, a pessoa sente. Segundo, a família dele confirma. Ainda que não queira, ainda que seja contrária, ainda que seja um ponto para dizer assim, nós discordamos veementemente disso, eles acabam afirmando, não tem jeito. A terceira é a confirmação da comunidade. A comunidade percebe que ali uma pessoa que tem características especiais, um chamado de Deus para pastorado, obra missionária, seja lá o que for. Veja, 3 formas, 3 caminhos, 3 maneiras. Então você vê que tem uma confirmação, e essa confirmação é importante, por quê? Porque em algumas ocasiões é o coração que fala, em outras ocasiões é a comunidade que fala, em outras ocasiões é a família que fala. As 3 combinadas produzem uma pessoa convicta e certa de que ele pode deixar todas as coisas e seguir o seu ministério, porque Deus está com ele. Por fim, esse texto nos diz, meus irmãos, vivendo pela fé, e talvez seja uma das partes mais difíceis do texto, que diz aqui: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, leia comigo essa parte agora, sendo temente a Deus, o que ele fez? Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu quero terminar essa nossa reflexão bíblica pensando nesse aparelhamento. Aparelhou uma arca. O que ele fez foi seguir as instruções. O que ele fez foi seguir aquilo que foi determinado. Então, 2 questões essenciais para os que vivem pela fé, que são apreendidas no relato de Noé. Uma das coisas fundamentais para caminharmos pela fé é a obediência ao Senhor. Depois de aprender a ouvir a voz de Deus, obedeça. Depois de aprender a ouvir a voz de Deus, não discuta. Depois de aprender a ouvir a voz de Deus, não lute contra a vontade do Senhor, porque Ele já estabeleceu que essa é a vontade dEle para a sua vida. Portanto, se você ouviu a voz de Deus, obedeça. E olha que eu não estou falando de chamado ministerial, que isso é uma outra área específica. Eu estou dizendo que ordens que Deus nos dá, palavras que Ele nos traz, e que nós devemos colocar em prática pela fé. Coisas que nós não estamos vendo, coisas que Deus está ministrando na nossa vida, que Deus está inserindo no coração da gente, que Ele está nos instruindo espiritualmente. Ele vai nos instruir, nós já ouvimos a voz dEle, depois de ouvir a voz dEle, o que Noé fez?
aparelhou a arca. O que ele fez? Foi ao trabalho. O que ele fez? Obedeceu. E a obediência nem sempre é algo confortável. Obediência não é confortável. Obediência, ela nos tira do lugar onde nós estávamos, porque nós queremos fazer aquilo que nos agrada, mas obedecer a Deus pode parecer no primeiro instante uma coisa desconfortável, mas será aquilo que nos conduzirá para o centro da vontade de Deus, o lugar de alegria, o lugar de paz, mas sobretudo, segundo o texto, o lugar de salvação. Por hipótese, imagine se Noé não tivesse obedecido a Deus. Por hipótese, apenas por uma conjectura intelectual. Pense na possibilidade. Noé, não farei. Se ele não tivesse feito, o que não teria acontecido? Ou o que teria acontecido com ele se ele não tivesse feito? Veja que existe uma oportunidade de obediência. Existe uma porta que Deus abre, existe uma ação estratégica de Deus na nossa vida, quando Ele abre a porta para nós, quando Ele nos instrui espiritualmente, quando Ele nos mostra o caminho pelo qual nós devemos andar, e apesar das nossas lutas, apesar de ser desconfortável, nós passamos a viver pela fé. Uma segunda coisa importante dentro desse aspecto que aqui está, meus queridos irmãos e queridas irmãs, é o compromisso. Obediência e compromisso. A pergunta é simples: quanto tempo durou para construir a arca? Pergunto a vocês. Ele começou segunda e terminou sexta? Ele começou num mês e terminou no outro mês? Ele começou num ano e terminou no outro ano? Deixa eu te dizer uma coisa. Há uma discussão grande sobre esse assunto. Alguns dizem que durou 120 anos. Outros dizem que durou menos de 100. Então eu fiz uma média, fiquei aí um século. 100 anos. Eu não quero te prender, nem quero que você se prenda ao tempo 100 anos, 120, 80, 90. Eu estou dizendo para você que isso não é da noite para o dia. Isso não é uma coisa imediata. A resposta, a execução daquilo que Deus nos instruiu e que nós estamos ainda no período do ainda, ele não vai acontecer amanhã, ele pode até acontecer. Mas o que Deus quer é essa constância nossa. Deus quer de nós perseverança. Deus quer estabelecer dentro de nós um coração disposto a obedecer, disposto a perseverar. Não se constrói uma arca da noite para o dia, não se constrói de uma semana para outra, não se constrói de um mês para o outro, muito menos de um ano para o outro. Exige uma constância, uma perseverança. Voltando, divinamente instruído. Como é que eu sei que é a voz de Deus e não é a minha voz? Como discernir a voz de Deus da voz da maioria? Mas pastor, está todo mundo dizendo que eu devo fazer isso. Deus fala com você, diretamente com você. Deus fala comigo, diretamente comigo. Ele nos instrui. É isso que a palavra do Senhor Deus diz. Mas veja que começa dizendo pela fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído pelo Senhor, Deus abriu os olhos dele, ele passou a enxergar pela fé, Deus colocou no coração dele um alvo, e ele passou a obedecer, ele não discutiu, ele saiu da sua área de conforto e partiu para realizar aquilo que Deus queria, ele obedeceu ao Senhor, mas ele precisou ser constante e perseverante, porque na vida espiritual nós devemos investir tempo, dedicação e aprender a esperar. A gente não gosta de esperar, a gente quer para ontem. Nós somos agora tocados ao imediatismo, às coisas instantâneas, mas a vida espiritual não é assim. Maturidade espiritual não é da noite para o dia. Maturidade espiritual demanda tempo. E esse tempo é tudo o que Noé teve. Ele teve tempo para aparelhar, ele teve tempo para se cansar, ele teve tempo para querer desistir, mas não há nenhum registro de desistência. O que há é registro de constância. Por quê? Pela fé. Deus abriu os seus olhos e ele pôde ver. Deus está construindo algo especial em nós. Deus está construindo algo especial em nós. E Deus
quer construir algo especial na vida dos outros através da nossa vida. Isso exige da parte de cada um de nós a intimidade com o Senhor para aprender a discernir a voz de Deus. Não siga o seu coração. O coração é enganoso, o coração se engana e o coração te engana. Não siga a maioria. A voz do povo não é a voz de Deus. Tendo ouvido a voz do Senhor, obedeça e persevere. Continue caminhando. Será nesse tempo que Ele abrirá os seus olhos espirituais para ver o que outros não veem, ou para ver o que antes você não via. Pela fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pela fé. Noé não viu marca. Noé não viu a chuva. Noé não viu o tempo nublado. Ele não viu as nuvens. O que Noé viu foi pela fé. E nós devemos buscar ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos a enxergar, para que Ele realize em nós a sua obra, para que haja intimidade, haja esse envolvimento, esse engajamento, esse comprometimento nosso com o Senhor, para discernir a sua voz e caminhar, sem hesitar, sem cansar, sem desistir, dia a dia, dia a dia, dia a dia, pela fé. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Eu queria orar com você, quero orar com você, por você. Eu quero pedir ao Senhor que Ele faça essa obra no seu coração, sabe por quê? Porque eu sei que muitos de vocês querem viver espiritualmente uma vida muito legal, relevante, não uma vida medíocre, mais ou menos espiritualmente, uma vida qualquer, mas nós precisamos caminhar para esse lugar onde Deus abre os nossos olhos, onde Deus nos instrui, e nós sabemos que foi Ele quem falou. Por quê? Porque está de acordo com a sua palavra. Deus não se contraria, Deus não contraria as Sagradas Escrituras. Divinamente inspirado, nós ouvimos a voz do Senhor, sendo tementes a Ele, sabemos que é Ele que está falando conosco. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Depois disso, obedeça, trabalhe, persevere, faça aquilo que Deus quer que seja feito através de você. Mas isso começa em você. Ninguém pode realizar uma grande obra sem que uma grande obra tenha sido realizada nele ou nela. Não dá para a gente fazer nada longe se aqui dentro de nós já não tiver acontecido. E a minha oração é essa: que o Senhor se manifeste, que o Senhor te instrua e que você, ao perceber a presença dEle, ao ouvir a voz dEle, obedeça e trabalhe. Vamos orar? Vamos ficar de pé, meus irmãos, minhas queridas irmãs, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nós queremos receber da parte do Senhor a instrução, a direção do Senhor. Recebida a direção do Senhor, reconhecendo a Tua voz, saberemos que algo extraordinário vai acontecer. E ainda que os nossos olhos não vejam, e ainda que nós não tenhamos a resposta clara, e ainda que diante de nós tudo esteja normal como era antes, Deus, nós nos lembramos da viúva de Naim, a sua tristeza e o seu choro, se ela soubesse que o milagre aconteceria bem diante dos olhos dela. O Senhor Jesus disse: não chores, para de chorar, não precisa chorar mais. Enche os nossos olhos, enche o nosso coração dessa divina instrução, sendo tementes ao Senhor, na intimidade com o Senhor. Pai, nós queremos ter uma vida de oração, de estudo da Tua Palavra, de exame das Escrituras, para aprendermos aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Há tantas vezes em que o Senhor fala conosco, em que nós não ouvimos, em que nós não damos atenção, em que nós colocamos à parte, perdemos
perdemos tantas chances, tantas oportunidades. Nós clamamos por perdão, por misericórdia, em nome de Jesus. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus querido e amado, que o Senhor venha nos encher com a Tua presença maravilhosa, porque nós somos daqueles que querem obedecer ao Senhor. Algo extraordinário está sendo construído dentro de nós. Nós não queremos parar, nós queremos prosseguir, caminhar, 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 caminhar. E à medida que caminharmos, poderemos perceber que estamos diferentes, que o nosso coração mudou, que a nossa mentalidade mudou, que algo especial aconteceu, e esse algo especial é obra do Espírito Santo do Senhor. Deus querido, quando nós quisermos parar, lembra-nos, desperta-nos, chacoalha-nos, para que nenhum de nós fique pelo caminho, para que na caminhada diária nós não sejamos sugados pelas coisas que nos atraem, mas nos afastam do Senhor, por aquilo que aparentemente é bom, mas desagrada ao Senhor. Nós pedimos perdão, nós reconhecemos o quanto somos errados e precisamos do Senhor, e sabemos que cada uma dessas coisas que pode nos atrair, mas desagrada ao Senhor, faz mal ao nosso relacionamento com o Senhor. Isso nos faz ter a fé enfraquecida. Nós não queremos ter a fé enfraquecida, porque nós queremos viver pela fé. Nós vivemos pela fé. Porque nós vivemos pela fé, nós lembramos de Noé. E a Tua palavra nos traz a lembrança, a certeza absoluta de que Noé viveu pela fé. A salvação de Noé e de sua família não foi por conta da sua obra. A obra foi uma resposta à sua fé. Decorreu, resultou da sua fé. Senhor, louvado seja o Teu nome. Construa em nós a obra que o Senhor tiver proposto para nós. Construa através de nós a obra que o Senhor tiver proposto para a vida de muitas pessoas. E construa na nossa igreja a obra que o Senhor tem para realizar através de nós neste lugar. Nós oramos, crendo e agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.